ar aqui nossas câmeras e entrando em ao vivo agora em mais uma live aqui no The Arques. Boa noite, arquitetas. Arquitetos, é um prazer estar com vocês. Cada vez mais vendo a consequência, né, de todo esse trabalho que nós estamos fazendo, desenvolvendo com muito carinho para vocês. Isso nos dá muito prazer assim em poder estar ajudando, né, arquitetos, jovens arquitetos, pessoas que querem reingressar no mercado a voltar a ter uma esperança de criar uma empresa, um negócio rentável e poder viver da sua arquitetura. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é 5 passos para encontrar clientes que valorizam o trabalho do arquiteto. Boa noite, Jerusa, boa noite a todos e todas. Estamos mais um Arques Vendas, isso é a nossa linha de lives que vão trabalhar exatamente no ponto de ajudar, auxiliar, ensinar vocês a venderem mais, a terem mais lucratividade e principalmente se posicionar corretamente no mercado para ter essas vantagens, né? O Arques Vendas, ele vai tirar as dúvidas de como você pode viver da sua arquitetura e construir a sua carreira de sucesso. Meu nome é Guilherme Takeda, eu sou arquiteto já há 38 anos e quero com esse trabalho fazer e ajudar vocês a se tornarem mais eficazes no campo do empreendedorismo, né? E o tema de hoje, então, é 5 passos para encontrar clientes que valorizam o seu trabalho, né? Hoje estamos ao vivo simultaneamente no Instagram e também no YouTube, e agora o Arquivendas foi criado exatamente para essa captação de clientes e comercialização efetiva da sua arquitetura. Ângela, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso The Arques Vendas. E a nossa ideia é ajudar sempre os arquitetos, designers, paisagistas a vencerem essa insegurança, né, de para eles serem valorizados no mercado e reconhecidos na profissão. E que infelizmente nossas faculdades não estão ensinando. Boa noite, Clarissa, boa noite. Estamos aqui então com 5 passos para encontrar clientes que realmente valorizem o seu trabalho e o seu negócio dentro da arquitetura. E já dando aqui uma notícia que já se iniciaram as inscrições da Jornada do Arquiteto Valorizado. Então já está aberto, evento online, gratuito, 3 aulas super bacanas, com muito conteúdo exclusivo para vocês. Nós vamos criar uma comunidade do evento, apostilas, e o mais importante, esse conteúdo é mão na massa, né? Um conteúdo que você já pode aplicar no outro dia no seu negócio, na sua vida. E a ideia é exatamente ajudar a viver da sua arquitetura e construir essa carreira de sucesso que tantos almejam, tantos desejam na nossa área. E o mais importante é trazer toda essa experiência que nós temos de quase 4 décadas, né? Nossa, já passou rápido, hein, Jerusa? 4 décadas estando no mercado, e mais do que estando no mercado, é trabalhando dentro das entidades de arquitetura. Outro dia eu estava falando com a Jerusa e a gente estava fazendo uma retrospectiva, né, de vida e vendo quantas entidades que eu já participei, né, e como isso ajudou, né, sobremaneira esse entendimento de como auxiliar os jovens arquitetos ou arquitetos que queiram reingressar no mercado a trabalhar o empreendedorismo. Terminando essa live, vocês já podem ver aqui na bio, né? Não vejam agora, vejam depois da live. Vai estar aqui na bio o link para vocês se inscreverem, tá? E todos esses eventos vão acontecer do dia 22 ao dia 26 de maio. Então já estão aí, já nas portas da nossa jornada do arquiteto valorizado. E vamos para o conteúdo de hoje aí. O cliente, então vamos falar hoje o cliente, o que ele valoriza no trabalho do arquiteto, né? Então é muito importante nós entendermos a cabeça do cliente. Nós estamos falando muito em inteligência emocional e esse ponto é fundamental. Se nós não tivermos essa sensibilidade de saber que nós estamos atendendo a uma pessoa, uma família,
uma emoção, pessoas que têm emoções, têm sentimentos, nós nunca vamos acertar no alvo. Então a gente tem que entender que a importância desse reconhecimento do cliente passa pelo nosso entendimento de entrar na mente dos clientes para entender quais são as suas reais necessidades, não as nossas convicções, mas as necessidades do cliente. Somente esse ponto já seria fundamental, já seria o básico para que você entenda tudo o que o cliente quer de você. É ser entendido, certo? Então, toda essa importância do design, do planejamento, do projeto personalizado exclusivo, da funcionalidade, do custo-benefício, da sustentabilidade, tudo isso é importante, é isso que a gente aprende na faculdade. Mas é muito importante também entender o ponto de vista do nosso cliente. Nós trabalhamos para criar o cenário onde ele vai viver. E esse cenário tem que estar muito alinhado com seus desejos, com seus sentimentos, com seus sonhos, e interpretar isso é muito importante, porque ele está investindo talvez a maior quantidade de dinheiro na obra da sua vida. Por isso a gente tem que ter essa sensibilidade de buscar e valorizar esse patrimônio que ele está construindo dentro da obra que ele está sugerindo, ele está contratando você. Então, como o cliente que valoriza o trabalho gosta de ser tratado? Com muito profissionalismo e também com muito interesse, né? Ter esse interesse nosso pela vida dele. Então ele espera ser muito ouvido. E aí nós vamos entrar com um conceito de escuta ativa, né? Eu acho que poucas pessoas trabalham nesse conceito de escuta ativa. O arquiteto tem que trabalhar uma escuta não simplesmente técnica, mas uma escuta interessada. Então, se vocês querem se aprofundar nesse assunto, até se vocês acharem interessante, coloquem aqui nos comentários, se vocês querem um pouco mais de conteúdo sobre escuta ativa. A escuta ativa demonstra, sim, muito a forma como uma pessoa se interessa pela outra. E a escuta ativa não se baseia só e não está dentro só das atividades comerciais. A escuta ativa está na escuta do seu cônjuge, seu marido, seu namorado, né, de um amigo, dos seus pais. Então a forma como você olha nos olhos, que você se interessa verdadeiramente pelos problemas e pelo assunto que a outra pessoa está fazendo, isso é a escuta ativa. Além de você demonstrar interesse, fazer perguntas e se interessar verdadeiramente pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, e sempre preocupado em entender mais o outro lado, entender o problema como um todo, holisticamente. E só assim, com uma escuta ativa, você certamente, só com isso, você vai já ter muito a atenção do seu cliente, porque ele vai ver que você é diferenciado. Eu vou dar um exemplo aqui muito bacana, que é, às vezes a gente fala com uma pessoa e a gente só faz perguntas, né? Pergunta como ela tá, ela começa a falar sobre o filho, sobre o marido, e você só pergunta. Você não falou nada, mas no final dessa conversa ela diz: como foi boa essa conversa? Como foi bom conversar com você? E a gente viu que o que você demonstrou a ela só foi um carinho, um interesse para com ela. Então, esse interesse que você demonstra com o seu cliente, isso realmente é um diferencial muito grande, porque está muito ligado o que nós estudamos na neuroarquitetura, que se chama empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, a escuta ativa é um instrumento muito bacana. Se vocês se interessarem por isso, coloque aqui que a gente faz uma live só sobre escuta ativa. Então, o arquiteto empático, ele sempre está disposto a dialogar, aberto a sugestões, aberto a crítica, mas muito importante perguntar, né? E os clientes sempre esperam essa transparência, é muito importante. Essas transparências das relações comerciais, não descuide de contrato. Muitas vezes o cliente tem uma expectativa e nós não colocamos em contratos muito claros e ele espera muito mais, e isso é muito ruim. Então é importante colocar o limite, até onde vai o nosso trabalho, para que ele não crie expectativas superiores ao tempo de atendimento que a gente
vai fazer. Então é muito importante a gente ter essa clareza e objetivo em todo o processo, que isso vai criar uma confiabilidade e o cliente vai se sentir muito mais seguro. A Anja está perguntando: quando eu estava na faculdade, meus pais contrataram um arquiteto e fizeram um projeto. Aí me tentaram algumas sugestões, eu alertei a idade por ser idoso e falei sobre um projeto acessível. Verdade, verdade. Então isso é empatia, Ângela, isso é exatamente a empatia. É estar preocupado com a realidade do nosso cliente, né? E essa preocupação tem que ser real e ela tem que aparecer dentro dos nossos projetos. E já fazendo um spoiler aqui, Ângela, esse ano nós vamos fazer de novo um workshop que nós fizemos em São Paulo, que chama São Paulo 60 Mais, nós fizemos em 2020. E esse ano nós vamos fazer no Rio de Janeiro. Vai ser o Rio de Janeiro 60 Mais. É um projeto colaborativo que a gente trabalha com toda a cidade do Rio de Janeiro. No caso, nós vamos trabalhar com todo o estado. Ele é uma atividade apoiada pela Federação das Indústrias, pela Firjan, e a gente vai fazer um trabalho bem bacana, Ângela, aí, que vai ser muito bom para que a gente possa trabalhar essa arquitetura voltada para os idosos, que eles cada vez mais estão em maior quantidade. E tem uma frase muito bacana que eu gosto, Ângela: a cidade planejada para os idosos é uma cidade boa para todos. Olha que bacana. Então vai ser muito legal, aguarde o segundo semestre. Vamos lá. Como o cliente espera que seja o serviço do arquiteto? Que seja um serviço de alta qualidade, tudo isso a gente espera. Que seja atenda às necessidades, com técnicas, com uma execução do projeto, mas muito importante nessa questão da expectativa, nós não colocarmos toda a ênfase no projeto, e sim termos ênfase na arquitetura construída. Pessoal, nós temos muito foco na questão do projeto e muitas vezes o cliente não quer desenhos bonitos só, um projeto detalhado. Ele quer um projeto execuível, ele quer um projeto que seja executado da melhor forma. Ele quer um projeto que crie todas aquelas sensações e todos aqueles sonhos sejam realizados a partir da obra. Então, nunca se esqueçam que o que o mais cliente quer não são desenhos bonitos, mas é uma obra bem executada, uma obra que satisfaça ele. E tem uma distância muito grande entre projeto e obra. Então, ter essa perspectiva de ser um trabalho execuível, de ter toda a melhor técnica, mas que esteja dentro do orçamento do cliente, nunca esquecendo disso, e principalmente que essa relação custo-benefício seja muito boa, que você consiga dar muito benefício com o menor custo. Esse é o maior ganho que um cliente pode ter, é ter seus sonhos realizados por um custo realista e um custo que dê grandes benefícios, tá? Porque alguns clientes não valorizam o trabalho de arquiteto, e esse aqui já fica como dica, esses dados, para que você aprenda a comercializar. Isso mesmo. Então, para comercializar, você tem que entender por que as pessoas não contratam arquitetos, né? Se vocês tiverem acesso às estatísticas, hoje somente 30%, olha só, 30% das obras civis do Brasil são feitas por arquitetos ou algum técnico, engenheiro. Então, 70% é autoconstrução, são construções que não têm um responsável técnico, são construções que não passam pelo nosso mercado. Então, quanto desse mercado nós estamos perdendo, pessoal? Quanto desse mercado nós estamos deixando de atuar, nós estamos deixando de agarrar? Então é muito importante que a gente entenda por que os clientes não estão contratando nós arquitetos, tá? Primeiro ponto, é uma falta de conhecimento do trabalho do arquiteto. Todos acham que o arquiteto é um desenhinho, é um croquisinho, né? Aquelas todozinhos que a gente recebe, faz um desenho aqui que eu vou fazer a obra. E isso é uma falta de conhecimento total. Pessoal, o custo do projeto, ele é pífio, ele é nada, ele é muito pequeno perto da importância do investimento que o nosso cliente faz em obra. Então, se nós explicarmos com bastante clareza aos clientes o quanto ele pode perder, né, não contratando o arquiteto e fazendo uma obra sozinha, ele nunca vai
fazer uma obra sozinho. Porque nós temos que ter essa ação de ensinar, essa ação pedagógica com o cliente, para que ele entenda que o planejamento de uma obra bem feita pode economizar muito. O conhecimento técnico, a experiência dos arquitetos em fazer obras que realmente deem menos custo de execução e menor custo de manutenção, isso vai fazer com que o cliente pense 2, 3 vezes antes de deixar de usar um arquiteto, antes de não contratar um arquiteto. Então, muito da culpa dessa falta de conhecimento do próprio conjunto de arquitetos, que não está comunicando muito bem a importância do arquiteto. Né? Existia uma campanha no Rio Grande do Sul que chama Construa Certo, Contrate o Arquiteto. Foi uma campanha muito boa, muito interessante e que colocava as vantagens de se contratar o arquiteto. Infelizmente não seguiu mais, mas é uma campanha que deve fazer para que os clientes não façam tudo sozinho e não criem até problemas de morte, né? Problemas de riscos para suas famílias. Segundo ponto de por que os clientes não buscam arquitetos. Porque acham que é caro, né? Então eles acham que esse valor do arquiteto ele não condiz com o custo da obra, ele não condiz com o verdadeiro ganho que ele vai ter. Então, de novo, é uma questão pedagógica. Nós temos que mostrar o quanto sai caro fazer a obra sem planejamento, o quanto sai caro fazer uma obra sem a melhor técnica, né? O terceiro ponto são as experiências negativas com profissionais. Então, muitos clientes tiveram experiências não boas, mas profissionais desqualificados nós temos em todas as áreas. E essa experiência ela só pode ser revertida se nós mostrarmos para os nossos clientes exatamente a forma profissional de atendimento que ele vai ter com o seu trabalho. E aí mostrar os benefícios reais para os clientes, eles vão entender o quanto é importante se ter a presença do arquiteto num projeto e também numa obra. Vamos ao quarto item que faz os clientes não contratarem arquiteto. São diferenças de opiniões. Existem muitos arquitetos que ainda têm aquela imagem do arquiteto do rei. Infelizmente temos isso. O arquiteto supremo, o arquiteto que decide, eu que sei. Foi-se o tempo, né? Isso foi uma época em que os arquitetos tinham realmente uma valorização, eles tinham um conhecimento bastante grande, mas os clientes não tinham esse conhecimento. Hoje, com a internet, os clientes têm muito conhecimento, muito faça você mesmo, né? E esses conhecimentos fazem com que o cliente sinta muito seguro em dar opiniões. Então, cuidado nessa posição do arquiteto do rei. Diferenças de opinião são normais entre médicos e pacientes, entre advogados e clientes, entre pessoas da área financeira e os seus próprios investidores. Então não seria diferente da arquitetura. Mas agora, a forma como você vai atuar isso, a forma de você comunicar com o seu cliente e escutá-lo verdadeiramente e buscar as respostas. Se não tiver a resposta, busque as respostas e fale para ele que ele está correto ou ele está incorreto, mas dessa forma não impondo a sua opinião. Não imponha a sua opinião. Cuidado, esse cliente pode ser um grande estudioso de arquitetura e entender profundamente algumas técnicas. Então é melhor escutar de uma forma ativa, com muita generosidade e não impor suas ideias, mas sim conversar. E quando você não tem a resposta, só diga, eu vou trazer na próxima vez, eu desconheço essa sua técnica, mas eu vou buscar. É ter humildade, né, de atender o seu cliente. Então, o quinto item é a falta de comunicação. São aqueles arquitetos que não falam muito, né? Então, não entende o processo, não entende o cliente, e aí o cliente fica frustrado, é óbvio, no seu trabalho. E, no fim, é a questão, no sexto item, de por que os clientes não contratam arquiteto, é a ausência de benefícios tangíveis, né? Então,
o cliente não vê a vantagem. Então, esse é outro problema nosso. Nós é que temos que educar o cliente. É nossa função como profissionais educar o cliente e dizer quais são os benefícios. Geralmente, os arquitetos falam muito da sua obra, mas não falam o quanto o cliente vai ganhar com esse projeto, com esse trabalho, com esse profissional. Então é muito importante falar das melhorias, o que o cliente vai ter, as evidências que vão ser mostradas na obra e principalmente criar uma visualização da perspectiva do valor agregado que você vai estar dando na obra, você vai estar dando na arquitetura. Então, esses são os principais motivos por que um cliente não contrata arquitetos. E é em função disso que nós temos que trabalhar a nossa comercialização, o nosso marketing, né? Então, para mostrar o valor do nosso trabalho, a contribuição do projeto, mostrar as habilidades de comunicação, que só assim os clientes vão perceber o valor que nós temos em uma obra. Então me conta aqui nos comentários o que vocês já sentiram na sua vida de desvalorização do seu trabalho junto aos clientes. Se vocês já sofreram esse tipo de situação, né? E a gente sempre está tirando dúvidas aqui, coloquem sempre nos nossos canais de comunicação quais são as dúvidas que vocês têm, quais são os temas que vocês gostariam de ouvir, como a escutativa, como a comercialização através de perguntas. Tudo isso são técnicas muito importantes para a gente desenvolver dentro da nossa profissão. Alessandra, bem-vinda. Matheus, tudo bem? Estamos aqui falando de conceitos para melhorar a nossa comercialização, a nossa percepção de valor dentro junto aos nossos clientes. Então vamos lá. Por que os arquitetos devem estimular a valorização do trabalho junto ao cliente? Então, todo esse trabalho, eu disse assim, é um trabalho educativo que nós temos que fazer junto aos clientes. Tá? Um trabalho de valorização do trabalho passa por educar os clientes e evitar esses mal entendidos de escopos, essa má interpretação do valor de todas as ações que nós fazemos no projeto, porque nós temos que criar uma confiança. E como eu disse no início da live, esse trabalho que nós fazemos dentro da arquitetura é um trabalho que talvez seja o trabalho de maior investimento da vida do seu cliente. Então ele dá uma importância muito grande, porque não é barato fazer obra, é muito caro e esse dinheiro, esse recurso tem que ser muito bem aproveitado. Então toda essa valorização que o cliente vai dar deve ser muito explicado, deve ser muito didático. O cliente deve entender e ter a percepção que está ganhando muito com o trabalho nosso. E através dessa percepção, ele diz, puxa, é importante contratar um arquiteto. Então, essa percepção só se dá, e essa confiabilidade, essa valorização, só se dá no momento que a gente entende profundamente nossos clientes e que a gente traga soluções muito inteligentes para o seu projeto. Então aí sim, com todo esse trabalho, isso promove, sem dúvida, o conceito do seu escritório, o conceito do seu trabalho. Mas vamos lá então, a 5 passos para encontrar clientes que valorizem o trabalho do arquiteto. Que são alguns, nem todos valorizam, como eu disse, né? Mas a gente deve buscar os clientes que nos valorizam. Então, o primeiro item que faz nós atrairmos clientes que valorizam o nosso trabalho é, sem dúvida, definir um nicho e subnicho. Nos Estados Unidos, hoje já se fala em nanonicho, né? Então não é mais um subnicho, é um micronicho, é um nanonicho. Só assim, né, principalmente quem está começando, definindo um espaço muito pequeno de atuação, uma especialização, você vai se distinguir na multidão. Hoje nós somos muito arquitetos no Brasil e é importante essa distinção. Somente com essa distinção é que você vai poder
ser um especialista. E é muito mais fácil ser especialista de um determinado assunto do que especialista ou ser um generalista que deve saber muito. Porque na medida em que vocês fazem tudo, fazem uma interiores comercial, vocês fazem uma arquitetura residencial, vocês fazem uma hotelaria, vocês têm que estudar muitas matérias, né? Então é importante que vocês condensem o seu conhecimento e sejam especialistas. Se é para fazer arquitetura comercial, não faça arquitetura comercial somente, faça arquitetura comercial de uma determinada área comercial, por exemplo, bares e restaurantes, né? Ou hotelaria, ou comércio e varejo de roupas. Então seja um especialista de um nicho muito específico e muito pequeno, porque a partir dessa especialização é que vocês vão ter bons exemplos. Então cada projeto vai ajudar vocês a serem mais especialistas nesse assunto. Então é muito importante clarificar o seu nicho e deixar muito claro para que você encontre esse cliente que vai valorizar o seu trabalho. Segundo ponto que faz vocês atraírem esse cliente que vai valorizar o seu negócio é construir uma presença online falando, mostrando as suas fortalezas, mostrando aquilo que você sabe. Mesmo que você não tenha feito nenhum projeto, a gente já falou isso em outra live, de como vender sem ter portfólio, é mostrando as fortalezas, mostrando as experiências, os gols e os benefícios que seus clientes vão ter contratando você. Como você já definiu um nicho, um subnicho, um nanonicho, micronicho, você tem condições de fazer uma pesquisa muito profunda e falar, colocar na internet muito conhecimento que vai fazer sentido ao seu cliente para ele contratar você. Porque você vai falar de benefícios, você vai falar de vantagens e vai colocar uma experiência de tudo aquilo que você estudou. Então, uma presença sólida na internet, através do website, blog, perfis, redes sociais, ele ajuda sobremaneira você se posicionar como especialista. Então, além disso, faça palestras, crie eventos e participe de muitas áreas que vão mostrar que você sabe e possa ajudar a criar benefícios para o seu cliente. Tá? Terceiro ponto e terceiro passo que você pode fazer, importante para buscar esses clientes que valorizam você, é descobrir onde os clientes estão. Mas isso parece tão óbvio, né? Como é que eu vou descobrir ao meu cliente? Esse é o nome do jogo, né? É saber onde está o Oli, né? Aquele jogo de buscar onde está o nosso cliente perfeito. Descreva profundamente como é meu cliente. Meu cliente é da área de comercial, da área de restaurante bares. Esse é um restaurante bares de médio a alto nível. Eles são mais abertos para jantares. Eles buscam alta gastronomia. Eles têm que ter tais características. Então descubra com detalhes qual é o cliente, qual é o trabalho que você gostaria mais de fazer. A partir dessa constatação, desse objetivo seu, vá buscar seus clientes, né, que valorizam esses pontos que você está estudando, que você está se aperfeiçoando. E aí mostre seus superpoderes para esse tipo de cliente. E quando você descreve ele tão bem, ele começa a ficar muito mais fácil de ser achado. Mais do que um lead, né, que é um possível cliente da internet, ele tem que ser alguém que tenha CPF. Eu sempre falo disso. Nós não precisamos de 100 clientes, nós precisamos de 100 restaurantes e bares por mês. Nós precisamos de algumas unidades. E essas unidades têm que ser buscadas por CPF. Então, como eu sempre digo, cliente a gente busca. Cliente a gente não joga uma rede para buscar cliente. Nós buscamos. Então veja o restaurante ideal que vocês gostariam de trabalhar. Busquem os bares e aquele restaurante, para quem quiser trabalhar nessa área, aqueles locais que você gostaria. Eu tenho um caso muito sui generis, né, que eu estava falando de nicho, subnicho, e uma mentorada perguntou, puxa, eu trabalho na área comercial, eu faço shopping center, eu faço lojas, e isso faz com que cada vez eu tenha que estudar um nicho.
eu quero trabalhar em restaurante, eu quero começar dentro dessa área, não tenho currículo e eu quero começar. E aí eu falei, visite o restaurante, escreva, né, os 10 melhores restaurantes, visite eles, se interesse como cliente, visite a cozinha, pergunte ao dono, ele vai gostar de mostrar todo o restaurante. E o que ela fez? Ela fez isso, foi no melhor restaurante da cidade dela e ela saiu com contrato. Olha só que bacana, porque ela estudou toda a questão de uma performance de restaurante, toda a questão de funcionalidade, e ela conseguiu comercializar em algumas visitas, simplesmente perguntando o que faltava para aquele restaurante melhorar. E ela conseguiu, assim, um contrato no melhor restaurante da cidade dela, sem ter nenhum currículo na área. Então isso que é bacana, né? É descobrir onde os clientes estão e o que eles querem. E verdadeiramente ir com interesse e com muita empatia buscar esse restaurante. O quarto item, que é o passo para a gente ter cliente que nos valoriza, é desenvolver essas conexões. Aqui eu já estava adiantando o assunto, né? Então, essas conexões não são só com o cliente, tá, pessoal? São conexões com influenciadores da área, né? Então, pessoas que falam sobre restaurante, escrever para essas pessoas, escrever artigo. Outros profissionais da indústria, então, pessoas que trabalham na indústria de fornecimento de materiais para essa indústria, falar com eles também e escrever para eles, potenciais clientes por meio de redes sociais e presenças ao vivo e online. Então é sempre manter conexões. E essas conexões são fundamentais para quê? Para que você consiga estar em contato direto com aquele núcleo, aquele ecossistema tão importante de você estar presente. E principalmente, participe de eventos desse setor. Se existe qualquer tipo de evento, congresso, participe, esteja junto com as associações, com as câmaras setoriais. Isso aí é fundamental para que você esteja presente, seja visto. Quem não é visto não é lembrado. E o quinto item que nós temos que fazer para buscar o nosso cliente é, sem dúvida, o que nós falamos desde o início, é comunicar os benefícios, fornecer valor. O valor é o que todo cliente está esperando, o valor do seu trabalho, do seu negócio, para que ele possa ter o melhor benefício. Então, o que é? Nós temos que mostrar quais benefícios nós vamos criar com o menor custo. Então, em funcionalidade, na estética, nos custos, inclusive, da execução, mas também na manutenção. Por exemplo, na hotelaria, um dos pontos fundamentais que nós colocamos é o custo de manutenção. Um hoteleiro, um dono de restaurante, ele nunca vai se preocupar muito com a execução. Ele está muito preocupado quanto ele vai gastar mensalmente em cuidar de um jardim, da nossa área de paisagismo, cuidar da manutenção e limpeza desses locais e também a durabilidade. Então ele não se importa de gastar 5, 10, até 15% a mais na obra, desde que ele não tenha que gastar muito por muito tempo na manutenção, ou seja, na troca desse material, na troca desse mobiliário. Então, quando você demonstra isso e mostra o seu conhecimento em fornecimento ou na especificação desses materiais, certamente eles vão, né, saber que você está preocupado com o dinheiro dele. O Multipedros aplaudiu aqui, porque sem dúvida é muito bacana a gente saber que uma boa especificação vai dar, sem dúvida, uma menor manutenção e às vezes com um custo um pouco maior, mas que ele vai gostar. Então, todos esses conhecimentos são úteis, né, e relevantes para que a gente possa realmente construir essa relação de confiança. E quando você prova as vantagens, certamente ele vai ficar um fã de carteirinha de você. Então, quem seguir esses 5 passos, certamente vai se posicionar melhor no mercado e vai ter uma valorização no seu trabalho, numa conexão muito mais estreita com o seu cliente, né? Então, se você quer aprender mais como se preparar aí como empreendedor dentro da arquitetura, se inscreva então na nossa jornada do Arquiteto Valorizado. Então vão ser 3 aulas exclusivas, conteúdo muito bacana. Nós já estamos
criando e de altíssimo valor e prático como esses que nós estamos colocando aí, para que você possa viver da sua arquitetura e construir a sua carreira de sucesso, e é isso que a gente quer. Então você, arquiteto, designer, paisagista, urbanista, interiores, terminando essa live aqui, não esqueça, né? Aqui no link vocês vão ter toda a orientação para você se inscrever gratuitamente na Jornada do Arquiteto Valorizado, que vai ser no dia 22 ao dia 26 de maio. Então já estamos aí, né? E amanhã nós temos outro encontro, né? Nossas lives diárias aqui, 20 horas, nós vamos falar sobre boas práticas do arquiteto autônomo bem-sucedido. Isso é possível ser autônomo e ser bem-sucedido. Você gostou do conteúdo de hoje? Então, vamos colocar na prática tudo isso para que você possa ser um arquiteto bastante valorizado e ter bastante trabalho, certo? Então, muito bom ter vocês aqui, foi um privilégio estar com vocês e amanhã já aguardo vocês para mais uma live do The Arts. Valeu! Não se esqueçam de inscrever na Jornada do Arquiteto Valorizado. Valeu, pessoal, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.